Olá pessoal, bom dia, sejamos todos bem-vindos. Estamos trabalhando o livro Pão Nosso de uma maneira sequenciada. É uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de Emmanuel na coleção Fonte Viva. Estamos no capítulo 57, intitulado Perante Jesus. Tem uma passagem linda de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 3, versículo 23, que diz o seguinte: E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Aí tem aqui comentário de Emmanuel que eu vou dividir em 3 partes. Primeira, a compreensão do serviço do Cristo entre as criaturas humanas alcançará mais tarde a precisa amplitude para a glorificação daquele que nos segue de perto, desde o primeiro dia, esclarecendo-nos o caminho com a divina luz. Se cada homem culto indagasse de si mesmo quanto ao fundamento essencial de suas atividades na terra, encontraria sempre no santuário interior vastos horizontes para ilações de valor infinito. Para quem trabalhou no século, a quem ofereceu o fruto dos labores de cada dia. E aqui a primeira pausa para o primeiro comentário, resgatando aqui o começo do texto. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Fazer uma coisa de coração significa, dentro da literatura cristã, fazer de bom grado, fazer sem esperar nada em troca. É como se nós dessemos um sentido cristão às nossas atividades, aos nossos cotidianos. E aqui eu vou parar 5 segundos para te perguntar: qual foi o último sentido cristão que você deu à sua vida? Questão boa de perguntar, né? Boa de responder, boa de refletir. Aqui também eu quero deixar um abraço para Thelma. Thelma é lá de Recife, mas mora aqui em Brasília e nos acompanha aqui nos episódios diários. E segundo Thelma, quando eu lanço esse questionamento dos 5 segundos, ela trava. Eu até respondi no comentário que ela fez em relação a isso, que tentemos observar nesses 5 segundos uma pausa para Jesus. Imaginemos, por exemplo, como será, porque um dia encontraremos o Cristo intimamente. Quando encontrarmos o Cristo intimamente, como será lindo percebermos o seu olhar para a gente. O seu olhar para a gente nos dizendo: ainda bem que você chegou. Eu já não vi a hora de efetivamente compartilhar o pão da vida com você. Eu já não vi a hora, efetivamente, de compartilhar o banquete espiritual, que é a obra do meu Pai, com você. Não em uma perspectiva material, mas sim em um viés espiritual. Porque o encontro e o olhar de Jesus para a gente significa um abraço, significa novas oportunidades, significa um processo de redenção. Jesus, por exemplo, ele não condena o pecador. Já falamos isso aqui. Ele faz uma observação sobre os erros. E ele sabe, Jesus sabe dos nossos processos. E mesmo assim, não desiste da gente. Então, quando Paulo escreve aos Colossenses em relação a que tudo que nós fizermos, fazermos de coração, é um convite que o apóstolo dos gentios nos faz para nós girarmos a chave.
para nós subirmos mais um degrau. E Emmanuel, interpretando aquela passagem, traz duas reflexões bem pontuais, para quem trabalhamos nesse século, nessa atual reencarnação, a quem oferecemos o fruto dos labores da vida de cada dia, a quem oferecemos o fruto dos labores de cada dia. O fruto dos labores significa o nosso processo de amadurecimento, o nosso processo de fortalecimento cristão. Porque a fé demanda tempo e a fé demanda experimentação. Emmanuel faz outro registro aqui que é bem pontual. Não desejamos menoscabar a posição respeitável das pátrias, das organizações, da família e da personalidade. Todavia, não podemos desconhecer-lhes a expressão de relatividade no tempo. No transcurso dos anos, as fronteiras se modificam, as leis evolucionam, o grupo doméstico se renova e o homem se eleva para destinos mais altos. Tudo o que representa esforço da criatura foi realização de si mesma, no quadro de trabalhos permanentes do Cristo. O que temos efetuado nos séculos constitui benefício ou ofensa a nós mesmos, na obra que pertence ao Senhor e não a nós outros. Legisladores e governadores passam no tempo, com a bagagem que lhes é própria, e Jesus permanece a fim de ajuizar da vantagem ou desvantagem da colaboração de cada um no serviço divino da evolução e do aprimoramento. Quando ele faz um registro aqui, no sentido de que legisladores e governados passam no tempo, Emmanuel traz uma reflexão a respeito da efemeridade da reencarnação. A nossa posição social, ela é completamente pueril e necessária para o nosso processo de amadurecimento. Em relação à sua posição social, à sua posição familiar, à sua referência cristã. Como tem sido a prática evangélica? Thelma, se porventura você estiver nos assistindo, não trema, mas vou fazer a pergunta de 5 segundos. Como você, Thelma, e como você, telespectador, tem aproveitado as oportunidades da vida para servir a Deus, ao Cristo, de todo coração? Sabe uma perspectiva, uma oportunidade que nós temos de servir ao Cristo de todo o coração? Não nos culpabilizarmos pelos nossos erros. Porque ao final e ao cabo, ninguém, nem você, nem eu, erra porque quer. Nós erramos pelas nossas convicções. Saulo, por exemplo, antes da transformação para Paulo, na sua condição de rabino, perseguiu muitos cristãos na sua convicção e se transformou para Paulo. E Jesus, categórico como é, apelidou Paulo de vaso escolhido. Porque a vida é um processo de transformação, de amadurecimento. Por falar em transformação, por falar em amadurecimento, por falar em vaso, não vou quebrar mais os vasos que estavam aqui, que no episódio passado eu derrubei. Por quê? Porque eu fiz um reajuste aqui com o Lucas, que é o colega da comunicação visual, que ajuda a gravar aqui, que trabalha aqui nos bastidores, e a gente tirou o vaso. Saibamos que, independente da limitação que nós tenhamos, tentemos ressignificar as situações a partir dos nossos erros. Sejamos felizes, mas não comprometidos com os nossos erros.
Um abraço para você, um abraço para Thelma e um abraço para todos nós. Até a próxima.